Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do IBDFAN e hoje eu tenho a honra aqui de ter a presença do nosso querido Cleiton Rosa. Cleiton, muito obrigado pela sua presença. Para quem não conhece, o Dr. Cleiton Rosa é o coordenador do CEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, magistrado, membro do nosso IBDFAN e que vai falar hoje para nós sobre o CEJUSC, sobre sua função, sobre os procedimentos e todas as questões que envolvem essa forma de solução de conflitos hoje, muito importante para o nosso judiciário e principalmente para o nosso direito de família. Dr. Cleiton, novamente, muito obrigado pela presença e bem-vindo ao nosso podcast do IBDFAN. Eu que agradeço a oportunidade e a abertura, de podermos aqui falar um pouquinho sobre o trabalho do CEJUSC, como é que funciona e esclarecer aos advogados do direito de família, qual é a nossa função, nossa tarefa e missão no auxílio à solução dos conflitos. Ótimo. Então, vamos pegar esse gancho. Cleiton, como que funciona o CEJUSC? Qual é a função do CEJUSC? E você falar um pouquinho da história do CEJUSC aqui para nós. Acho que seria interessante a gente começar desde a criação da Resolução 125. Quando a Resolução 125 ela foi baixada pelo CNJ, ela não só pensou num formato de diminuir o número de processos no judiciário, ela trouxe mais do que isso. Ela trouxe informações sobre tratamento adequado de conflitos, porque ela tem algumas diretrizes específicas, reduzir a litigiosidade, questão da capacitação de quem vai lidar, apresentar métodos novos para tratamento adequado do conflito, tanto que a gente fala nem método alternativo mais, a gente fala métodos adequados. E a ideia da resolução é justamente criar essas novas portas de solução, trazendo o CEJUSC como local para fazer isso. Então, você veja que na Resolução 125 eles criaram a política, falaram dessas diretrizes e determinaram a criação dos NUPEMECs, que são os núcleos que todo tribunal deve ter para discutir a política de autocomposição, e a criação do CEJUSC como centro responsável pela execução dessa política. E como é que está funcionando o CEJUSC aqui? Onde que ele funciona? Como é que as pessoas, os nossos jurisdicionados, os advogados, não só, acredito que a função do CEJUSC não se limita apenas à advocacia familiarista, dá para nós aí uma visão geral aí de como que funciona o CEJUSC, onde que ele se localiza e quais as demandas que ele atende. Então, dentro dessa proposta de se instalar CEJUSC, Centro Judiciário, todos os tribunais têm essa responsabilidade de criar em todas as comarcas. Então, Minas Gerais, todas as comarcas têm um CEJUSC instalado. Oh, que ótimo. Por óbvio que Belo Horizonte, por ser a capital e um volume maior de serviços, tem uma estrutura muito maior. E o CEJUSC de Belo Horizonte, além de ter uma estrutura muito maior, eles têm servido de modelo de experiência que a gente vem fazendo, que vai replicando no estado inteiro. O CEJUSC de Belo Horizonte, onde eu sou coordenador, funciona na Avenida Francisco Sá, um prédio próprio onde a gente trabalha só mediação e conciliação. É o Fórum de Mediação e Conciliação. Lá o nosso trabalho é receber os processos ou receber as partes em conflito, ainda sem processo, e trabalhar conciliação e mediação, conceitos que são relativamente novos. Em 2010 é a resolução, em 2015 isso foi introduzido como fase do processo pelo CPC, introduzindo o princípio multihipótese, passou a ser a fase da conciliação e ou mediação. Então, isso é feito nesse fórum específico que foi criado aqui em Belo Horizonte, para que nós pudéssemos ter espaço, estrutura, capacitação de pessoal, todo mundo que vai participar desse trabalho, dessa missão de desenvolver a autocomposição. E qualquer demanda pode chegar no CEJUSC? Tem alguma limitação de demanda, de valor, de natureza, de ação? Nenhuma. Os CEJUSC vão para a tentativa de conciliação todos aqueles assuntos que são transacionáveis. E na vara de família, a gente sabe que todos os itens são transacionáveis, salvo algumas complexidades que precisam de uma decisão judicial. Mas a ideia principal para o advogado da vara de família é que o CEJUSC ele é mais do que um lugar de só tentar a conciliação. Com essa ideia de dar um tratamento adequado ao conflito, o CEJUSC ele tem a responsabilidade de fazer com que as partes sejam acolhidas, partes e advogados sejam acolhidos e nós possamos apresentar ferramentas. E essas ferramentas é que vão auxiliar a autocomposição. Então, aquela ideia antiga que vigorava antes de 2010 e antes de 2015, de que era só uma tentativa de conciliação, ela precisa de ser ultrapassada. Ela é uma ideia ultrapassada.
Nós não vamos para o Sejusc só para tentar o acordo, nós vamos para o Sejusc para tentar o tratamento do conflito. E aquele conflito se resolve de que maneira? A conciliação resolve? Ótimo, maravilha. Mas e se a conciliação só não é possível? Tem a mediação, que é mais ampla, demanda mais algumas sessões, o mediador tem expertise, tem técnicas próprias, ele tem capacitação para poder desenvolver isso. Nós temos oficinas, a oficina de parentalidade, que ela é desenvolvida em Belo Horizonte desde 2014. Agora, mais recentemente, a gente criou mais uma oficina, que é a oficina sistêmica. Então, nós, no Sejusc, é mais do que simplesmente aquela ideia assim, vamos tentar o acordo. Não. Se não der, não é para isso. O Sejusc não é para isso. E é preciso mudar a mentalidade da comunidade jurídica, de um modo geral, para entender que o Sejusc é o local, o momento e o local para tentar a autocomposição. É como se fosse, eu falo que é uma espécie de bypass no processo, né? Você inicia o processo, aí o artigo 695 fala, o juiz vai verificar se tem as tutelas de urgência e vai citar o réu para comparecer para a sessão de conciliação/mediação. Então, ele manda para o Sejusc, no Sejusc a gente usa todas as ferramentas possíveis, obtido o acordo, encerra-se o processo, ótimo, não obtido o acordo, aí sim, volta o processo, passa a ter o seu curso normal. Os advogados familiaristas, principalmente, são os que procuram o Sejusc. Acho que a maior demanda lá deve ser o consumidor e família. Tem uma grande confusão entre a fase do Sejusc processual e a fase pré-processual. E como nós estamos aqui no podcast justamente para falar sobre o Sejusc e tentar dirimir essas dúvidas que a gente tem, explica para nós qual que é a diferença entre a fase processual do Sejusc e a fase pré-processual e os procedimentos para cada uma dessas fases. Como é algo bastante novo, né, vamos assim dizer, existe talvez até o desconhecimento de alguns profissionais de que ele pode utilizar o Sejusc mesmo antes de ajuizar o processo. Já procura direto o Sejusc. Já pode ir direto no Sejusc. Pode ser pelo PJE, pode ser pelo WhatsApp. No Sejusc de Belo Horizonte a gente já faz atendimento pelo WhatsApp. Olha. Ele pode simplesmente chegar e pedir, olha, eu tenho um conflito aqui, eu queria antes tentar uma conciliação ou uma mediação. A gente marca a sessão de conciliação, marca a sessão de mediação, convida a outra parte, se for preciso, ou ele já comparece as duas partes para que nós possamos marcar. E nós vamos desenvolver ali as técnicas, né? Vamos trabalhar com as técnicas de conciliação e mediação. O ideal desse trabalho é justamente a possibilidade de desenvolvimento dessas técnicas, porque o conciliador ele não é simplesmente aquele sujeito que está conduzindo a sessão e vai chegar e perguntar assim, e aí, pessoal, tem acordo? Não tem acordo, vamos encerrar. Não é isso. Até dizer que se os conciliadores do Sejusc estiverem fazendo isso, pode me chamar a atenção que eu tenho que trabalhar com eles de outra forma. Então, voltando ao processual e o pré-processual, nós podemos trabalhar nas duas fases. No processual, já ajuizou na vara de família, o juiz presidente do processo define, vou mandar para o Sejusc, não vou mandar para o Sejusc. Alguns juízes, ainda tem juiz que não manda, né? Mas a grande maioria aqui em Belo Horizonte manda. Quase que 100%, 90% acho que manda. Então, recebeu o processo, ele avalia, vou mandar para o Sejusc, e o Sejusc vai, né, fazer o trabalho dele ali para tentar já resolver esse conflito. Então, no processual está previsto lá, artigo 695, mas o juiz, em outro momento, ele costuma mandar também, às vezes já na fase de saneamento, já na fase instrutória, ele, vamos tentar mais uma vez, vou devolver para o Sejusc para isso. Em qualquer momento do processo, as partes podem pedir através de petição, eu quero que mande para o Sejusc porque nós queremos fazer uma mediação, ou as partes podem, por exemplo, escolher um mediador de confiança deles, indicar no processo, dizer, olha, nós vamos fazer uma mediação, estamos indicando um mediador fulano de tal. Então, na fase processual, qualquer tempo, mas mais especificamente aquela prevista no artigo 695. O juiz mandou, o Sejusc faz o trabalho, obtido o acordo, maravilha, volta pronto, já homologado, não obtido o acordo, né, a gente devolve para o prosseguimento. Mas acho que o mais interessante para os advogados da vara de família conhecer é o pré-processual, porque o pré-processual hoje tem crescido bastante. Acho que os advogados estão tomando conhecimento da celeridade, da rapidez e da simplicidade, simplificação de atos, e têm utilizado bastante o pré-processual. O pré-processual é o seguinte, chegou no seu escritório, seu cliente, ele vem com a proposta de fazer acordo, você chamou outra parte aceitou fazer o acordo. Simplesmente faz uma petição com os termos do acordo, não é uma petição elaborada como uma petição inicial do ponto de vista litigioso, né? Você vai fazer uma petição dizendo das partes, qualificando, informando os termos do acordo e pedindo homologação. Não tem custas,
né, é célere e já vai distribuído direto pelo PJE. Oh, que ótimo. Mas eu posso chegar no Sejusc na fase pré-processual, por exemplo, eu sou advogado de uma parte, o meu cliente fala assim, há possibilidade de acordo, mas ela não quis vir aqui ao seu escritório. Eu posso chegar no pré-processual e falar assim, olha, gostaríamos que ela fosse intimada para vir aqui, ou que ele fosse intimado para vir aqui para tentar o acordo também? Perfeitamente. Você pode fazer uma petição simples, né, qualificando o seu cliente, dizendo, o caso é uma ação de divórcio, há possibilidade de acordo, gostaria que marcasse uma sessão de conciliação e convidasse a outra parte, porque nessa fase nós não trabalhamos ainda com citação, intimação, não, é apenas um convite, porque se a parte não vier, não tem nenhum ônus, nenhuma consequência. Então, você pode fazer essa petição e já distribuir no PJE, inclusive, uma petição simples, sem muita, não precisa de aprofundar na fundamentação, né? Trata-se de uma ação de divórcio. Temos interesse em compor. Eu queria que marcasse uma sessão e convidasse a parte contrária. Vai chegar no PJE, nós vamos designar a sessão, vamos pedir uma carta-convite. A carta-convite, né, você mesmo vai remeter a carta-convite para a outra parte. No dia da sessão de conciliação, o conciliador senta com vocês e ajuda a construir o acordo. Excelente. Como a parte pode chegar lá sem advogado? Esse é um problema que nós ainda, né, temos que equacionar junto com a OAB e com o CNJ, porque, segundo o CNJ, a política autocompositiva ela permite, dentro da concepção que o CNJ criou, a política, que a parte vá diretamente ao Sejusc sem a assistência do advogado. A gente alerta para a parte, olha, você pode ter um advogado. Às vezes é até mais interessante. E tem muitos casos que a gente recebe lá, acho que o caso seu aqui é melhor você estar assistido e acompanhado por um advogado, porque o seu caso é mais complexo. E aí ele vai te dar todo o suporte técnico que você precisa. Mas há a possibilidade dele chegar lá, pedir a conciliação, a gente convida a outra parte chega também para a conciliação, os dois estão sem advogados. Se tiver tudo bem, tranquilo, fazemos o acordo. Se uma parte está com advogado e a outra não está, nós suspendemos a sessão e dizemos, você que está sem advogado, volte com o advogado, senão nós não temos condição de continuar. Quando uma só parte tem advogado, não tem jeito. Não. A não ser que ela outorga procuração ali na hora ali para esse advogado que vai estar representando. Ele representa os dois, representa os dois, né? Exatamente, é possível. Mas a gente tem esse cuidado, sabe, doutor Zé Alberto, para evitar qualquer alegação de nulidade futura. Então, assim, uma parte está assistida para manter o equilíbrio. Esse aqui está assistido por advogado. Você tem a possibilidade de estar também. É melhor a gente não fazer com ele estando representado, você não. Procura advogado, vamos suspender. Marcamos a próxima sessão e aí você volta com o seu advogado, nós fazemos um acordo. Uma questão que eu sempre escuto, e aí de algumas pessoas, sobre a não credibilidade daquele acordo, né? Então, eu queria que você falasse, por exemplo, qual é a força daquela homologação? É uma força de uma sentença executável? Eu posso, por exemplo, na partilha de bens, essa sentença que sai do Sejusc, eu posso levar até o cartório de registro de imóveis, que vai transferir de acordo com o que as partes pactuaram. Eu posso pegar aquela sentença e levar até o empregador do ex-marido ou da ex-mulher para descontar. A força dessa sentença é a mesma da sentença proferida no judiciário, porque muita gente fala assim, não, isso aqui não é um juiz, né? Eu não estou indo no judiciário, isso aqui é uma coisa que está sendo feita, mas assim, mal e porcamente feita, como eu já ouvi falar. Explica um pouco até para os judicionados aí, para os nossos ouvintes aí. Sentença proferida no pré-processual do Sejusc é sentença como se fosse um processo. A única diferença que tem é que nós trabalhamos com simplificação de atos. Então, no lugar de ficar expedindo mandados, pedindo ofícios, pedindo formal de partilha, a sentença já traz todas as informações necessárias que servem para os cartórios, que servem para as empregadoras, que servem para cumprimento. Então, a sentença ela vem trazendo todas as informações, inclusive hoje, no processual, eu já vejo advogados pedindo para, na hora da sentença homologatória, constar essa informação de que a própria sentença vale como mandado. Para não ter que sair uma sentença e vários mandados atrelados a ela, né? Até mesmo porque a estrutura do pré-processual ela é mais simplificada do que uma secretaria do juízo. Então, eu não tenho tantos servidores para ficar expedindo tantos documentos. Então, o que se faz? A gente já consta tudo na sentença. E uma sentença é um título executivo judicial.
Exato. Se houver o descumprimento, aí sim vai ter que distribuir na vara Aí vai ter que o cumprimento da sentença, mas cumprimento. vale como qualquer outro. Então, a Excelente. diferença é justamente isso. Quando você sai com a sentença do Sejusc na mão, essa sentença é mandado, ela é carta de sentença para registro no registro imobiliário, ela é ofício para desconto, vale para todas as coisas. Ótimo. E vocês têm a preocupação lá, por exemplo, que eu também já ouvi também de alguns advogados falando assim, e se o acordo, uma vez realizado, não se tornar exequível? Por exemplo, um acordo que é feito entre as partes ali, numa simplicidade tão grande, que na hora que você vai executar não tem prazo de vencimento, não tem sanção. Vocês aconselham também que essas questões sejam colocadas? Vocês dão uma analisada naqueles termos de acordo? Como os conciliadores e mediadores eles têm que ser capacitados, uma das exigências da conciliação do conciliador e do mediador é ter a capacitação. Não se exige que ele seja formado em direito, mas é ter a capacitação específica para a arte de conciliar, para a arte de mediar. Às vezes, eles não têm conhecimento técnico do direito, eles precisam de socorro, vamos dizer assim, de orientação, de como construir as cláusulas do acordo de modo que elas sejam exequíveis. Então, essa é uma das grandes preocupações que nós, os 3 juízes lá do Sejusc, temos na hora de homologar os acordos. Na hora de assinar aquela ata que Exatamente. chega lá, volta, porque isso aqui está faltando prazo de vencimento, volta, porque não constou a questão do nome. Exatamente. Então, nós temos todos esse cuidado de verificar. O acordo é exequível? O que está sendo colocado no papel aqui e não for cumprido, é possível executá-lo depois? Esse direito é disponível, indisponível? Exatamente. Nós não deixamos passar essas questões específicas da construção dos detalhes, né, do item que deve compor as cláusulas do acordo. Então, a gente faz essa revisão, e é uma revisão, vamos dizer, de certa forma rigorosa, porque nenhum acordo é liberado antes do juiz visar e falar assim, não, está de acordo, pode encerrar. Excelente, e aí a gente assina. Excelente. Doutor Cleiton, e como é que funciona essa capacitação? Quem quiser, por exemplo, eu quero trabalhar no Sejusc, eu quero me capacitar na mediação, como que eu procedo? É interessante que eu falei no início que uma das coisas que o CNJ colocou na hora que criou essa ideia da política é justamente o aspecto da capacitação. Porque se nós estamos falando em tratamento adequado do conflito, eu tenho que ter profissionais que também saibam trabalhar com isso. Então, o CNJ criou uma diretriz, um currículo mínimo para a formação dos conciliadores e mediadores. Um conciliador e mediador tem que passar por uma capacitação de 40 horas teóricas e 60 horas práticas. O curso tem 100 horas. E esse curso só pode ser dado pelo tribunal ou por escolas que são credenciadas pelo tribunal. Então, todos os conciliadores e mediadores do Sejusc, do Estado inteiro, têm que passar por essa capacitação. O conciliador basta estar fazendo a partir do 5º período de um curso superior, não é necessário já estar formado, e o mediador só pode fazer o curso de mediação depois de 2 anos de formado em qualquer graduação de nível superior. Então, essa capacitação ela é feita, e o conciliador e o mediador, como eu disse, ele não é simplesmente uma pessoa que preside a sessão simplesmente para compor o acordo. Ele tem técnicas. Ele estuda nessa capacitação quais técnicas que são possíveis de ser utilizadas naquele momento. Às vezes eu vejo que os advogados chegam para a sessão já doido para encerrar, não vai ter acordo, vou encerrar. Todo armado também. Todo armado, na maioria das vezes armado. Eles não permitem que o conciliador nem utilize as técnicas que eles aprendem. Né? Tem uma declaração de abertura, tem todo, né, uma informação. É o local, como é que senta, né? A sala tem que ser uma mesa redonda, a maneira como as pessoas são dispostas na sala, às vezes colocar uma balinha, um chá, para poder acalmar as partes. Então, ele tem esse conhecimento. Na formação dele, ele passa por todos esses detalhes, né, de conhecer as técnicas e as habilidades que ele tem que desenvolver naquele momento em que ele está conduzindo a sessão de conciliação. Por isso que não é uma simples tentativa de conciliação. É uma sessão que tem regras, técnicas e princípios. Inclusive, é preciso que os profissionais leiam o CPC no artigo 165 e 166 para entender lá que a função do Sejusc ela tem princípios próprios, diferentes, por exemplo, da audiência de instrução e julgamento. Um dos princípios, por exemplo, é o princípio da confidencialidade. A sessão de conciliação ela não pode ser gravada. A sessão de instrução e julgamento pode. A sessão de conciliação não pode ser gravada porque a gente precisa que as partes estejam livres para dizer coisas
que elas normalmente não diriam na frente do juiz, porque pode servir de prova contra ela. O Entendi. que for dito na sessão de conciliação não é prova, não pode ser meio de prova, não pode ser utilizado como prova. Porque a parte tem que ter liberdade de dizer algo ali, que aquilo que precisa ser dito e que não foi dito durante o conflito todo, né, todo o tempo que esse conflito existe, porque o conflito é antigo. Quando ele chega no escritório de advocacia, ele já está, né, se escalando há muito tempo. Então, às vezes, é preciso dar a oportunidade dele falar, mas a gente conduz de uma forma que não seja ofensivo, que seja comunicação respeitosa, que tudo seja dito de uma maneira que se esclareça aquilo que precisa de ser esclarecido, que as partes se respeitem, entendam, ouçam, praticar a escuta. Então, tudo isso são técnicas que o conciliador tem que desenvolver. E aí, por causa desse princípio da confidencialidade, a sessão não pode ser gravada, porque senão eu vou usar o que o outro falou para fazer meio de prova lá na instrução. Meio de Entendeu? prova. Então, princípios próprios, e é importante conhecer desses princípios. Todo o instituto do direito processual, por exemplo, eu tenho que entender qual é a finalidade dele dentro do processo. Né? Dentro dos procedimentos, para eu chegar à sentença, tem princípios próprios. E a conciliação e a mediação têm princípios muito próprios que não se aplicam a outras fases do processo. E essa mediação, vocês a aconselham naquelas hipóteses? Como é que vocês sabem se um processo vai ser mediado ou conciliado? Porque há uma diferença muito grande na atuação do conciliador, que até ele pode até sugerir, né, alternativas de acordo da atuação do mediador, que as partes é que trazem essas alternativas diante dessas técnicas que ele utiliza de convencimento, de persuasão, até de abertura. Como é que vocês avaliam isso? Isso aqui vai para mediação, isso aqui vai para conciliação. Como é que é feita essa triagem? Essa diferenciação ela é importante mesmo. Qual o caso que você sugere a mediação e qual o caso que a conciliação apenas ela atende, né, aquele caso ali. A diferenciação básica de conciliação para mediação na mediação, a gente utiliza para aqueles casos em que a relação é continuada. Nós temos partes que estão em conflito, mas que eles têm uma relação continuada que vai ter que ser preservada para depois do processo. Pós-processo. Pós-processo, exatamente. Que é o pai com o filho menor, com a mãe com o filho menor, que vai ficar durante todas anos. as questões de direito de família. Geralmente. Todas as questões de direito de família, né, vamos dizer, elas são situações em que existe uma necessidade de preservar a relação. Né? Como é que você interrompe a relação do pai com o filho, do ex-marido? Mesmo que o casal não tenha filho, essa história deles faz parte da vida. Então, não há um rompimento único e puro e simples. Há uma história. Nós não tivemos filhos, o patrimônio já foi resolvido, mas nós temos uma história. Então, é algo que precisa de ser preservado? Sim, é importante, porque eu já tive um relacionamento e como nós trabalhamos no direito de família hoje, a ideia da busca da felicidade, na formação da família, na liberdade de constituição e desconstituição da família, a gente tem que pensar que relações após relações, elas trazem consequências, né? A anterior vai trazer consequência para a nova, encerra uma, inicia outra, tem consequências em relação àquilo que eu já vivi. Então, a gente olha muito essas questões das relações continuadas e de preservar essas relações, porque isso vai ser importante para o pós-processo. Então, aqueles casos que a gente vê que o conflito está muito escalado, quer dizer, as partes chegam no Sejusc sem nenhuma comunicação, a comunicação está totalmente interrompida, a gente não consegue estabelecer um diálogo mínimo para estabelecer os pontos de negociação, porque eu sempre falo para as partes, como é que eu vou negociar com vocês se vocês não conseguem conversar? Para eu chegar nos pontos objetivos da negociação, como é que eu vou negociar se vocês não se comunicam? E mais, depois que eu estabelecer os pontos objetivos do acordo aqui, como é que isso vai funcionar entre vocês se vocês não se comunicam? Então, aí, esse caso aqui é um caso para mediação. Aí a gente sugere. Aquele casal que chega, tem comunicação, já conseguiram estabelecer um diálogo razoável, respeitoso, eles conseguem estabelecer os pontos de acordo, podemos fechar na conciliação mesmo, não tem problema. Então, a mediação ela é salutar para a construção da comunicação, ou para o restabelecimento da comunicação. E talvez até pela estabilidade do acordo, porque aquele acordo vai ser construído pelas partes, não sugerido por um terceiro, que às vezes você engole aquele acordo sugerido só para sair
daquele processo judicial. Exatamente. E depois, lá na frente, você se arrepende do que você fez e volta ao judiciário para Exatamente. discutir aquela coisa, né? Essa é uma das diretrizes da política de autocomposição que está lá na Resolução 125. A ideia é devolver às partes a autonomia de participar do processo decisivo. Então, se eu demando o judiciário, eu demando um profissional do direito, um advogado, um judiciário, para me ajudar a resolver aquele conflito, eu tenho que entender que não são eles que vão resolver. Eles vão me ajudar a resolver. E a minha participação na construção da decisão é fundamental. Porque o que normalmente a gente vê é que o cliente chega no escritório e fala assim, resolve para mim, doutor. Como se você fosse o responsável pela solução. Mas não adianta nada você buscar a solução. E a sentença, se ele sai com aquela sentença ali, chega lá fora, na vida normal que vai prosseguir, eles não conseguem se comunicar, a sentença não vai funcionar. Não vai pacificar. Né? Não vai. Então, essa é uma ideia muito importante, deles entenderem que a participação deles na construção da solução é fundamental. E nós somos só auxiliares. Aí vem o conciliador com as técnicas, o advogado ajudando a construir os detalhes objetivos do acordo, né? O juiz dando ali as orientações, né, do que é possível, e aí você consegue, desenvolvendo a autonomia deles, fazer com que a comunicação funcione pós-processo e que eles não precisem ficar voltando no judiciário todo dia. Porque já resolve, em definitivo. Eles chegaram no acordo, Exatamente. né? Agora, você colocou uma questão logo no início aí que eu achei muito interessante. Dá para fazer o pré-processual por WhatsApp? Dá. Você tem o número aí? Temos. Eu teria que pesquisar aqui, mas eu posso falar. Depois me fala, mas o que eu achei muito interessante. Como é que você faz? Eu mando uma mensagem? Fazemos tudo pelo WhatsApp. Olha que interessante. A parte manda o pedido pelo WhatsApp, a gente pede a documentação, a gente inicia o procedimento, ele comunica a outra parte, nós criamos um grupo de discussão dentro do WhatsApp e depois iniciamos uma sessão de videoconferência pelo WhatsApp. Na sessão de videoconferência, o conciliador ajuda eles a construir o acordo. Coloca na ata, manda a ata pelo WhatsApp. Eles dão de acordo, essa ata é juntada no procedimento no PJE, a gente homologa. Aí abre o procedimento no PJE, aí esses prints da tela vão todos lá. Vão para o procedimento. Que interessante. Tudo pelo WhatsApp. Então, assim, o cidadão hoje não precisa nem ir no Sejusc. Que interessante, muito interessante. E isso já está... Esse WhatsApp é só do Sejusc de Belo Horizonte? Esse é do Sejusc Belo Horizonte. Os outros Sejusc, o senhor não tem conhecimento? Se já estão... Eu não sei se o tribunal conseguiu disponibilizar um telefone para cada Sejusc, são 298 Sejuscs, né? Mas como Belo Horizonte é grande, e na época da pandemia a gente precisou de criar essa forma de comunicação com o jurisdicionado, né? Na pandemia a gente não tinha atendimento presencial. Aí nós conseguimos esse celular com o tribunal e fazemos, desde a pandemia, nós fazemos tudo isso pelo WhatsApp. Que ótimo. Doutor Cleiton, o senhor é uma referência para nós no Sejusc. Desde que o senhor assumiu a coordenação lá, o Sejusc engrandeceu assim, enormemente, principalmente pela sua atuação e pelo esse olhar humano que o senhor tem. A gente já tem uma experiência grande aqui no Judiciário e a gente está vendo... O senhor participou da nossa posse, da nossa comissão do IBDFAN extrajudicial e notarial, e nós estamos vendo que a nossa busca da advocacia familiarista está sendo cada vez mais para o consenso, porque aquele advogado do litígio, do ganhei a ação, de acabei com o outro, ele já não encontra mais espaço, porque esse advogado ele está fora dos princípios do direito de família, que é o afeto, que é a solidariedade, que é a ajuda. E aí o Sejusc vem para justamente trazer essas questões. E eu queria só, para a gente finalizar, já estamos chegando no final do nosso podcast, que o senhor pudesse falar algumas questões que, às vezes, a gente não tenha abordado aqui sobre o Sejusc. Quem quiser conhecer o Sejusc, quem quiser estar lá presente, aos alunos que estão nos assistindo, abre lá a vaga de estágio, tem que se fazer capacitação também para estagiar. Fica à vontade aí para dar essas palavras finais para nós. Eu vou aproveitar a sua fala final, né, para dizer do Sejusc, conhecer o Sejusc, entender o Sejusc, que o Sejusc ele veio para auxiliar. Ele é apenas mais uma ferramenta para auxiliar o advogado da vara de família na solução do conflito. Porque o que a gente entende hoje, né, o IBDFAN trabalha muito bem isso,
é de facilitar a vida do advogado familiarista, munindo ele de recursos, de conhecimento, de informações, para que o trabalho seja menos doloroso, mais efetivo, que a gente consiga melhorar essa qualidade dos conflitos de família para que as pessoas saiam realmente satisfeitas. Então, eu queria que os advogados familiaristas olhassem para o Sejusc com esse olhar. O Sejusc vai me ajudar. Não consegui no escritório, vou pedir ajuda no Sejusc. Não conseguiu a mediação do escritório, a conciliação do escritório, talvez um terceiro, né? Porque às vezes fala assim, o seu advogado, eu não vou lá não, porque é o seu advogado. Exato. Então não sou nem eu, nem o outro seu advogado, vamos num terceiro. Exatamente. Tira essa coisa, não, eu não vou no escritório do seu advogado, né, mas de repente lá no Sejusc ele chega lá, nós vamos, né, trabalhar essa coisa dele ficar mais à vontade. O ambiente forense não é um ambiente muito agradável, né? Não. Mas o papel do Sejusc é esse. Se eu pudesse, né, às vezes eu vejo os eventos do IBDFAN aqui com uma dinâmica diferente, uma disposição de mesa diferente. A minha ideia é que, se a gente tivesse recurso, fazer uma sala mais acolhedora, que as pessoas pudessem chegar e se sentir acolhidas e não assustadas, amedrontadas. Daquela coisa fria, né, do fórum, né? O ideal é que a gente tivesse tudo isso, né? Infelizmente, o tribunal não vai disponibilizar esse recurso para a gente, né? Nós vamos funcionar a partir do ano que vem, provavelmente, num novo prédio, o Sejusc de Belo Horizonte, que a gente pudesse ter esse local de acolhimento, que as pessoas pudessem chegar no Sejusc e se sentir acolhidas. Inclusive, isso é o que eu trabalho com a minha equipe o tempo inteiro. Nós precisamos acolher essas partes, porque de dor já chega o conflito. Já está. Então, eu queria que os advogados familiaristas olhassem para o Sejusc com esse carinho, né? O Sejusc é para nos ajudar, é para trabalhar junto conosco na construção da solução. Né? E vocês abrem vagas de estágio lá para os alunos? Sim, nós temos, o Sejusc de Belo Horizonte tem 57 cargos de estagiários. Olha que ótimo. 57. Nós estamos sempre procurando estagiários para completar o nosso cargo. Esses estagiários fazem a função de conciliação. Então, eles não são apenas estagiários, eles são conciliadores. Conciliadores. E talvez dali, né, Cleiton, nós temos a possibilidade, o CPC hoje nos permite as chamadas câmaras privadas de conciliação e câmara de mediação, e poucos advogados sabem que isso é um nicho de mercado também, talvez muito pouco explorado. São poucas as câmaras privadas de mediação e conciliação que nós temos aqui hoje em Belo Horizonte, né? Pouquíssimas câmaras. Então, é um nicho de mercado para aqueles que querem trabalhar com isso. Às vezes, o estagiário, e aí fica o convite a todos vocês, procurar lá o Dr. Cleiton, para que veja lá quantas vagas de estágio tem, para que vocês possam estar estagiando lá e, quem sabe, virar um mediador, um conciliador profissional. Né? Essa é uma dica interessante também para os advogados, porque o curso de mediação ele não é um curso só para você se tornar um mediador. Você conhecendo técnicas de mediação, você sabe até para onde você está levando o seu cliente. E no seu atendimento, as técnicas de mediação te ajudam. Você saber o que perguntar, como perguntar, entender o que ele está trazendo, porque ele não está trazendo só um pedido de uma pensão, um pedido de um divórcio. Às vezes a questão está atrás desse pedido. Ele traz mais uma história, aquela história não contada que às vezes ele não te conta. Então, uma dica para os advogados de vara de família: faz um curso de mediação, porque conhecer as técnicas torna a sua advocacia um pouco mais prática. Você consegue trazer mais eficaz. Você consegue trazer com essas técnicas uma efetividade melhor no seu atendimento e naquilo que você vai oferecer para o seu cliente. Muito bom, Dr. Cleiton, assim, maravilhoso nosso podcast. Obrigado por ter vindo, por estar habilitando a gente. Nosso podcast vai ficar disponível. Aqueles que quiserem ter acesso aos nossos podcasts, entrem no site do IBDFAN, é o ibdfan.org.br. Os nossos podcasts estão disponíveis para vocês. Agradeço imensamente ao Dr. Cleiton Rosa, coordenador do Sejusc de Belo Horizonte, por estar falando para a gente sobre a atuação, sobre a função do Sejusc, e espero estar com vocês no próximo podcast. Muito obrigado, Dr. Cleiton. Eu que agradeço. Nos vemos no Sejusc. Isso aí. Valeu.